Bem, como já dissemos aqui no comecinho do programa, hoje nós vamos falar de gravidez. Por que será que ainda é um assunto que provoca curiosidade e existem tantos mitos, hein? Bom, nada melhor que um profissional da saúde, da área de obstetrícia, como o médico Fernando Prado, que está aqui com a gente para conversar então sobre este assunto. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Ana. Bom dia a todas as gestantes do nosso Tangará, né? Todas as mulheres. Parabenizar vocês pelo novo programa aí, né? Obrigada. E estamos aí mais uma vez para estar conversando sobre gravidez, né? Então vamos lá, falar de gravidez ainda é um assunto que provoca muita curiosidade, né, doutor? Muita gente ainda fica curiosa. Muita curiosidade, temos muita coisa para falar, né? Teríamos que ficar aqui o dia inteiro falando de gravidez, né? Com certeza, Né? Mas vamos aqui então tirar algumas dúvidas aí. Antes de engravidar, quando a mulher planeja uma gravidez, quais seriam assim os exames que as futuras mamães já teriam que fazer, doutor? Certo, geralmente quando elas vão lá para a gente fazer os exames pré-concepcionais que falam, né? A gente geralmente pede um exame de diabetes, um exame de sangue para ver a parte de anemia, né? Um exame de ultrassom pode ser feito para ver se os órgãos genitais está tudo bem. E principalmente, a gente costuma pedir antes da gravidez o exame de toxoplasmose, que é importante para a gente saber como que essa paciente está em relação ao toxoplasmose antes da gravidez, certo? Para a gente já passar a orientação para ela. Logicamente, esse exame vai ser pedido também na primeira consulta do pré-natal, mas o ideal é que a gente já saiba como ela está, se ela é imunizada ou não, se ela já teve contato com esse agente, com esse parasita, que é o toxoplasma. É interessante a gente saber antes da gravidez. Aí ela pode se imunizar então, no caso. Isso, não imunizar, mas daí a gente vai dar as orientações para ela não ter o contato no início da gravidez com esse parasita. Agora, doutor, quando a mulher não planeja, descobre que está grávida, qual é o primeiro procedimento então que ela tem que fazer? Então, daí o primeiro procedimento é marcar a primeira consulta do pré-natal, né? Que daí a gente vai estar passando esses exames, que é uma rotina de exame de sangue, exame de urina também, para ver como que essa paciente vai estar na parte urinária, né? E o primeiro ultrassom para confirmar a idade gestacional. E também essa consulta, se não teve uma consulta pré-concepcional, essa consulta é ideal também para a gente estar iniciando o ácido fólico. Normalmente o ideal seria iniciar esse ácido fólico antes da gestação, uns 3 meses antes. Mas quando isso não Quando ocorre... não acontece, iniciar o mais breve possível no início da gravidez. E até que idade gestacional que ela tem que tomar esse ácido fólico? Daí esse ácido fólico ela vai estar tomando até o 3º mês, mais ou menos 12 semanas de gravidez. Após isso vem outras vitaminas. Outras vitaminas, porque daí o ácido fólico já não tem mais necessidade de ela tomar. Porque o ácido fólico é ideal, eu uso no início da gravidez, certo? E no início por quê? Porque ele evita as malformações do sistema nervoso, do tubo neural. Então deve estar sendo feita até 12 semanas. Doutor, isso ocorre mesmo se a mulher tem uma boa alimentação, uma alimentação extremamente saudável, ela tem que tomar então essas vitaminas. Já é recomendado o ácido fólico, o suplemento do ácido fólico no início da gravidez. Agora, a mulher deve mudar a rotina dela por causa da gravidez, doutor? Não, gravidez não é doença, né, Ana? Então, uma gravidez que se inicia sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, com o ultrassom tudo bem, sem área de descolamento, essa gravidez tem que ser encarada da forma mais normal possível. Essa paciente vai estar liberada para continuar suas atividades profissionais, vai estar liberada para continuar, se ela tem o hábito de fazer esporte, de fazer atividade física, ela vai estar liberada para continuar com essas atividades. Já que o senhor tocou nesse assunto, é justamente a mulher que nunca praticou nada, uma academia, não tem muito contato com a atividade física, mas durante a gravidez é recomendável algum tipo de exercício físico que ela pode estar fazendo, até para melhorar o condicionamento, a circulação? Certo, a gente não libera aquelas atividades físicas que têm muito impacto, né? Então não vai ser recomendado que essa gestante fique fazendo atividade de levantar peso, abdominal, né? Então, mais uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta ergométrica e principalmente a hidroginástica. Não tem atividade melhor
que a hidroginástica para uma gestante. Não ocorre Não tem tipo de impacto, né? Então a água tira o impacto e ela vai estar se exercitando. Até alivia o peso da barriga. Vai estar mantendo a circulação dos membros inferiores em uma boa proporção, certo? Então é o que tem de melhor. Bom, o senhor disse que pode trabalhar normalmente, fazer atividade física. Ela muda muito de humor, doutor, a grávida? Às vezes no início muda um pouco. Não é tão frequente no nosso consultório da obstetrícia, no início do pré-natal, ter alteração de humor. O que a gente vê muito é alteração de sono. Sono é bem frequente. O paciente fala, vem com a gente, fala, doutor, alterou muito o sono, né? Então, mas de humor nem tanto, né? E a gente recomenda que ela tente se habituar, certo? A essa nova vida, porque a gente também não pode ficar usando medicação de alteração de humor no início da gravidez. Bom, doutor, daqui a pouquinho a gente volta então a conversar mais aqui a respeito da gestação. Agora, será que existe muita diferença no tratamento das gestantes no sistema da saúde pública para particular? Bom, nós fomos acompanhar um dia de pré-natal delas. Em dia de consulta de pré-natal, o dia dessas gestantes começa bem cedinho. Agora são 6 horas da manhã, nós estamos aqui no Posto Central de Saúde de Tangará da Serra e esse é o horário que se inicia então o atendimento às gestantes do município. Bem cedinho, um horário mais fresco, elas até preferem esse horário justamente por não pegar o sol quente, poder vir tranquila, e o médico chega também nesse horário para fazer o atendimento dessas gestantes. Em média, 12 a 15 gestantes são atendidas todos os dias aqui no Posto Central. São casos de gravidez de risco, também casos em que as mulheres moram aqui próximas e são atendidas então no Posto Central de Saúde. Nós vamos acompanhar esse trabalho que é feito, que se inicia com uma pré-consulta com a técnica de enfermagem e logo após então elas passam pelo atendimento médico. A técnica em enfermagem Maria José trabalha com as grávidas há 12 anos. Ela realiza a pré-consulta nas gestantes e agenda as consultas mensais, uma função que exige sensibilidade. Eu amo o que eu faço. Gosto muito de trabalhar com elas. Chega muita chorando, que a gente tem que conversar bastante, mas tudo é contornado. Então, quer dizer, além do trabalho seu de técnica em enfermagem, de medir pressão e tudo mais, você tem que fazer meio que um trabalho psicológico. Tenho. E não são só as gestantes do município que recebem atenção básica na gestação. A dona de casa, Tânia Alves, veio de Barra do Bugres. Essa foi a primeira consulta da gestante grávida de 7 meses de gêmeos, aqui em Tangará da Serra. A opção pelo atendimento na cidade vizinha tem um motivo. Porque lá para marcar é um pouco difícil, né? Aí conseguiram marcar e rápido, aí eu achei melhor vir. Gravidez de gêmeos preocupa mais. Isso, ainda mais com a causa da morte do meu bebê ano passado. Achei melhor vir. O trabalho de pré-natal do Posto Central de Saúde, o pós-parto e pré-natal em grávidas de risco é feito pelo médico Geraldo Brendávila. Segundo ele, tudo que está ao alcance da equipe de atendimento para que seja dada a atenção necessária que garanta uma gestação assistida é realizado mensalmente durante o acompanhamento pré-natal. Elas recebem um cartão completo. Os exames obrigatórios também estão disponíveis na rede pública, inclusive o exame de ultrassonografia. A principal dificuldade ainda é a demora para a realização de alguns exames ou acompanhamentos específicos. Claro que nós temos algumas particularidades, até pelo volume, né? Em termos de tempo para que você consiga o resultado de algumas coisas, tipo dos exames, então eles são um pouquinho mais demorados para chegar. Mas fora isso, eu acredito que em termos de consulta, em termos de você dar atendimento que você realmente possa beneficiar a gestante, não mudaria muito o resultado final lá do pré-natal. Parte um pouco, às vezes, do profissional examinar e ver se a paciente precisa de uma atenção um pouco mais específica, de algum problema, é isso, né? Exatamente, porque na verdade a medicina clínica, normalmente a clínica é soberana, a gente fala, né? Então se você examinar direitinho a paciente, tiver paciência de explicar, que aqui talvez você tenha que perder um pouco até mais de tempo, né? Para você explicar para eles, que são pessoas um pouquinho menos esclarecidas, então dificulta um pouco mais. Se você fizer isso, com certeza você estará beneficiando, estará corrigindo todas as alterações que possa estar havendo no pré-natal, né? E você consegue chegar lá no final do pré-natal com uma criança saudável e a mãe também saudável, né?
Outra situação, segundo o médico, é a atenção da própria gestante para o momento em que está vivendo. Nós temos também, principalmente as primeiras gestantes, que a gente tem muito problema aqui é de peso, né? Excesso de peso, sobrepeso, às vezes até obesidade mesmo, né? Então a gente caminha para nutricionista, qual as orientam, né? Sobre a gente poder controlar para que evite que lá na frente ela venha a ter, principalmente a tal da doença hipertensiva específica da gravidez, que é muito comum, né? Em gestantes que aumentam muito o peso durante o pré-natal. Bom, então nós continuamos a nossa conversa aqui com o Dr. Fernando Prado, que é obstetra, trabalha nessa área com as nossas gestantes aqui em Tangará da Serra também. Doutor, a gente viu ali que uma das preocupações do Dr. Geraldo é com relação ao peso das grávidas, né? Isso é muito importante, a questão da alimentação, então, nesse período. Então a gestante, ela tem que ter uma alimentação diferenciada. Diferenciada em que ponto? Na quantidade e na qualidade. Então o que a gente recomenda? Que a gestante esteja alimentada todo o período do dia. Ou seja, ela deve fazer 6 refeições no dia em pequena quantidade. Então ela tem que ter café da manhã, tem que ter lanche entre o café da manhã e o almoço, daí o almoço, né? Entre o almoço e a janta um lanche, a janta e depois da janta um lanche antes de deitar, para ela que esteja sempre alimentada todo o período do dia. E os alimentos que ela vai estar se alimentando no decorrer do dia tem que ser a base, não muito a base de carboidrato, certo? Então tem que ser uma fruta, tem que ser um iogurte, né? Ela não vai ficar alimentando em grande quantidade em todos esses períodos. Agora vamos falar um pouquinho de mito, viu, doutor? Que não tem como fugir dele. Muitas vezes os nossos avós nos colocam muitas coisas assim que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, se pode ou não pode. Bom, vamos começar então. A gestante, ter muita azia, significa que o bebê, por exemplo, é cabeludo? Não, nada a ver. A azia na gestação é um fator que pode estar cometendo ela no começo ou principalmente no final da gravidez. O formato da barriga diz qual o sexo da criança também? Não ia ficar fácil, barriga mais pontuda e tal, então se não fosse tem só nada ver a ver. O formato da barriga ia ficar fácil, né? Comer bolacha de água e sal alivia o mal-estar durante o enjoo, e a salivação, no caso? Alivia o mal-estar e a salivação. Isso. O fato dela estar alimentada, de ter o alimento no estômago, né? Então está se alimentando, diminui a cialorreia, né? Que é a salivação em excesso. Agora, essa eu não posso deixar de perguntar, viu, doutor? Se os desejos da grávida não forem realizados, aí a criança pode nascer com algum sinal? Já pensou? Nada a ver também. Agora, a mudança da lua, ela tem influência no parto? Então, se a gente for pegar os livros, a gente não vai ver nada descrito, Ana. Mas na prática do nosso dia a dia, do consultório, do centro cirúrgico, dos partos, a gente vê que a mudança de lua interfere sim no aumento do parto. Então, na prática, a gente tem essa alteração sim. Grávida pode namorar, doutor? Pode. A relação sexual para gestante, desde que seja uma gravidez normal, está liberada ao modo do casal. Depende do casal, dos desejos do casal, certo? Se o casal se tá dando bem ali no relacionamento sexual e a gravidez está indo tudo bem, não tem o que a gente recomendar nada de diferente. No mais, é muita orientação, né, doutor? E não ter preguiça de ir ao médico todo mês. Isso, a consulta mensal do pré-natal é importantíssima, né? No final da gravidez, a partir do 8º mês, essa consulta deixa de ser mensal e passa a ser quinzenal, né? E até no final da gravidez, semanal. Então as consultas são muito importantes, né? E tem que sempre estar conversando, tirando a dúvida com o seu obstetra, né? Isso é importantíssimo. Levar as dúvidas anotadas, que grande parte das gestantes chega lá e esquece as dúvidas que aconteceu durante o mês. Então se leva anotado, não tem esse problema. Ela vai estar olhando, vendo a dúvida que surgiu e tirando com o seu obstetra. Tá certo. Tá aí as dicas do Dr. Fernando Prado, então basta a gente, né, seguir um pouco essa orientação, então, que com certeza vai ter uma gestação muito tranquila, né, doutor? Muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde para Todos. Tá ótimo. Obrigado pelo convite, tá? Estamos sempre à disposição.